Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser mais um especial de uma novela que eu gosto muito. Bruta flor, bruta flor. Eu acho que pela música vocês já sabem de qual novela eu estou falando. Sim, estou falando de A Força do Querer, uma novela das 9, exibida em 2017, autoria de Glória Pérez. E essa novela ela gerou um pouco de expectativa antes mesmo de estrear, porque ia ser a primeira novela em muito tempo de Glória Pérez que não ia abordar uma cultura de um país estrangeiro. Para quem não sabe, a autora Glória Pérez ela ficou conhecida por suas novelas abordarem culturas de países que não são o Brasil, tipo Índia. Ela fez uma novela sobre os Estados Unidos, teve O Clone, que foi sobre os muçulmanos. Então ela abordava essas culturas fora do país, mas dessa vez ela decidiu que ela ia abordar a cultura de dentro do país. Então isso já gerou uma expectativa muito grande. Ela abordou a parte do Nordeste, que foi do norte do Brasil, gente. Nordeste não, do norte do país. Foi a parte do Pará, a parte do Carimbó. Tanto é que a novela começou assim, a primeira fase da novela foi lá no norte. Eles mostraram a personagem Ritinha, interpretada por Isis Valverde, mostrou um pouco dessa cultura, do carimbó, da dança, da comida típica. Mostrou uma vila, a vila de Parazinho, que na verdade não existe, mas foi gravada lá mesmo, mas a cidade lá tem outro nome. E mostrou um pouco dessa nossa cultura, para poder dar uma valorizada maior na cultura do nosso país, né, gente? Porque muitas coisas que a gente não vê aqui dentro são coisas que são super legais de acompanhar, são culturas diferentes. O Brasil é um país muito grande, então a gente vai encontrar diversas culturas por aí. Então agora, a primeira grande expectativa da novela foi por abordar essa cultura do nosso país, em vez de focar na cultura de outro país. Então aí já gerou uma expectativa maior. E aí também ela foi inovadora, porque a maioria das novelas que foram exibidas até na década passada, essa década já se tornou mais comum. Essa década de 2010 que eu tô falando. Ter três protagonistas. Geralmente as novelas tinham uma protagonista só, uma vilã. Nas novelas mais atuais agora, eles estão buscando dividir esse posto de protagonista para não ficar aquela barriga na novela. Então a Força do Querer veio com a proposta de nos trazer três protagonistas mulheres, cada uma em sua realidade. Nós tínhamos Bibi Perigosa, que no início da novela só era Bibi, porque ela não era perigosa ainda, interpretada por Juliana Paz. Nós tínhamos Geisa, que era uma lutadora, interpretada por Paola Oliveira. E nós tínhamos Ritinha, que era interpretada por Isis Valverde, que era uma sereia. Ela nadava com os golfinhos, usava cauda e tudo, e era uma personagem muito inconsequente, e a novela começou com ela. Então a história de Ritinha era o seguinte: Ritinha tava de casamento marcado com Zeca, lá em Parazinho, só que Rui vai visitar a cidade. Aí nisso que Rui vai visitar a cidade, Ritinha se interessa pro Rui e acaba traindo Zeca. E aí ela precisa sair fugida, ela quer vir pro Rio de Janeiro, e ela vem pro Rio de Janeiro, o Rui traz ela pro Rio de Janeiro, e o Zeca fica abandonado, transtornado, porque o Zeca gosta muito dela, e ele decide que vai vir pro Rio também. Aí no Rio, Zeca, que gostava da Ritinha, conhece a Geisa, uma policial. E ali eles já começam a trocar farpas, porque a Geisa, ela não deixa ninguém mandar nela, ela tem suas próprias escolhas. E o Zeca começa a estranhar isso, do fato dela tomar as suas próprias decisões. Na cabeça do Zeca, ele ainda tem aquela visão um pouco arcaica das mulheres. E aí o relacionamento deles começa a engatar. E a grande questão do relacionamento dos dois é essa, que ele é um pouco machista e precisa ali melhorar isso para poder ter um relacionamento com a Geisa, já que ela é muito livre de si. A Geisa é muito dona de si, ela não vai aceitar ninguém ficar mandando nela. E ela tem esse sonho de ser uma grande lutadora. Durante toda a novela a gente acompanha essa luta dela para chegar a ser lutadora. E no núcleo da Geisa a gente também vê um pouco sobre a violência policial, sobre como os policiais sofrem com a situação atual que estamos vivendo no país, que ainda é atual, né? Naquela época era atual e agora continua sendo um assunto muito atual.
E aí no decorrer da novela ela perde algumas pessoas que trabalhavam na mesma polícia que ela e mostra um pouco desse desafio que é ser uma policial. A Geis, ela tinha que se esconder, ela não contava pra ninguém dos vizinhos dela que ela era policial, porque lá no Rio de Janeiro, onde a novela se passa, é muito comum policiais serem assassinados por serem policiais. Então a Geis, ela meio que vive uma vida dupla, ela não consegue falar para as pessoas que ela é policial porque ela corre risco, sabe? Se ela revelar que ela é policial. E a gente vê também que a família da Geisa fica muito triste com essa situação, fica muito preocupada. A mãe dela, o tempo todo, quando sai para trabalhar, não sabe se a filha vai voltar. Então foi um tema muito importante ao ser abordado com a Geisa. Então foi muito legal a gente ver isso. Aí agora a gente vai para a história da Bibi Perigosa. Bibi Perigosa, antes, quando era Bibi, era apaixonada por Caio, e fazia faculdade, o Caio também. E o Caio ele não conseguia, ele não conseguia conciliar a carreira dele com o relacionamento dele com a Bibi, porque a Bibi exigia muito dele. A Bibi, como ela dizia nas chamadas, ela gostaria de ser amada grande. Ela sentia como se o Caio não amasse ela o suficiente. E aí eles acabam se separando. A Bibi conhece o Rubinho, que mais tarde vocês vão ver o quanto foi uma péssima escolha ela ter escolhido o Rubinho. Ela escolhe o Rubinho e constitui família com o Rubinho, só que ela ainda gosta do Caio. Ela não conseguiu superar esse sentimento que ela tinha pelo Caio. E no decorrer da novela, isso aí vai aflorar. Isso aí é assunto mais pra frente do vídeo. Aí no núcleo do Rui, lembra que a gente falou do Rui, que ficou com a Ritinha lá em Parazinho? A gente tem a Joyce e o Eugênio, que são a Maria Fernanda Cândido e o Dan Stubach. Eles são casados já há bastante tempo e o casamento deles está muito desgastado. E é aí que a vilã da trama entra, a Irene, interpretada por Débora Nascimento, entra no meio da relação dos dois e começa a acabar com o relacionamento deles. E ao mesmo tempo que ela fica com o Eugênio, ela é amiga da Joyce. Então é uma personagem bem ruim, gente. Ela é bem má. Só que não é aquela vilã escrachada, gente. Ela não comete muitas maldades durante a novela. Ela é morta por cosplayers, gente, na novela, os cosplayers. Vai lá e mata ela, joga ela do poço do elevador, gente. Que eles começam a correr atrás dela, ela fica transtornada e cai dentro do fundo do poço do elevador, gente. Foi uma cena muito pesada e muito aleatória, né? Porque fica parecendo meio que uma cena da novela à parte, né? Você assiste aquilo, você não consegue acreditar que realmente pertencia à Força do Querer, aquela cena. Aí no núcleo da Joyce e do Eugênio, a gente tem o Rui, né? Que é um dos filhos dele. E a Ivana, que no início da novela era a personagem da Ivana, que ela é transgênero. Ela, no início da novela, ela ainda não sabe, ela não gosta do corpo dela, ela fica tentando esconder os seios dela. Aí no decorrer da novela, ela descobre que ela é trans e que ela não aceita o corpo dela porque ela é um menino e não uma menina. E aí a novela abordou isso de uma maneira muito poética por meio do personagem do Donato. O Donato ajudou muito a Ivana nessa parte da aceitação, dela descobrir quem ela realmente é. E ela ainda tinha um relacionamento com o Cláudio, que confundia ainda mais ela, porque ela amava o Cláudio, mas ela não conseguia seguir com o relacionamento justamente por esse problema com o corpo dela. Que ela estava o tempo todo preocupada, que ela não conseguia se aceitar. Então ela no meio da novela ela percebe que na verdade ela é o Ivan, ela faz a cirurgia de transição e a mãe dela, Joyce, ela tem muita dificuldade de aceitar isso, porque a Joyce, ela tinha criado já uma imagem da Ivana desde criança. Desde criança ela arrumava a Ivana, toda modelinho, sabe? Então ela tinha toda uma imagem já preparada da Ivana. Então quando a Ivana chega pra ela e fala, não, é uma cena também muito pesada quando ela conta mesmo pra Joyce que ela não é uma menina e sim um menino. A Joyce grita, ela grita, e na cena seguinte ela corta os cabelos dela, que a Carol Duarte, que faz a Ivana, conseguiu interpretar muito bem, gente. Ela era uma atriz de teatro, né? Ela estreou em A Força do Querer e mostrou o quanto esses jovens talentos são fortes na dramaturgia. Ela pegou um personagem e transformou, gente. Muito carismático o personagem desde o início. E essa parceria que ela teve com a Maria Fernanda Cândido é muito incrível. Você conseguia ver o sofrimento das duas na cena. Você conseguia ver que a Joyce realmente não entendia. Não era porque ela não queria entender, ela não conseguia entender mesmo. E no decorrer da novela que a personagem vai evoluindo isso
para poder aceitar a própria filha. Agora, continuando nesse núcleo da família do Eugênio, nós temos a Silvana. Silvana foi interpretada por Lília Cabral. Silvana era casada com Eurico, personagem do Humberto Martins, e ela era viciada em jogos. Ela saía, gastava o dinheiro dela todo, chegava ao ponto que ela não tinha dinheiro para voltar para casa. E aí ficava toda uma situação muito complicada, né? Que a empregada dela sabia o que ela estava fazendo, acho que era Cida o nome da empregada. E ela sabia o que a Silvana estava fazendo e ela não sabia como ajudar, porque a patroa ameaçava ela, falava que não era para ela contar, dava dinheiro para ela não contar. E elas tinham uma relação muito grande de amizade, então a Cida ficava numa sinuca de bico, ela não sabia o que fazer. E a Silvana ela vai ficando cada vez mais viciada, até chegar ao ponto que a família dela descobre, e aí decidem internar ela para conseguir reverter essa situação. Ela tinha a filha dela, que era a Simone, e a Simone via toda essa situação também, ela descobre antes do pai, e ela não sabe como contar pro pai dela, porque ela sente como se fosse uma traição com a mãe dela, ela falar isso com o pai. Então foi uma parte também muito importante da novela, abordar esse assunto dos viciados em jogos, que parece que é uma coisa que não acontece muito, mas é bem comum ter pessoas viciadas em jogos. Aí dentro desse núcleo a gente tem o personagem do... Qual o nome dele, gente? O Edson Celulari, que era o Dantas. O Dantas, ele é pai de Cibele. A Cibele é filha da... É filha dele, né? Eu já falei que ele é pai dela, gente. Tô louco. Cibele, ela tinha um relacionamento com Rui. E aí a Cibele descobre que ela foi traída. E desde o início da novela, a personagem fica com essa questão de... Fui traída, preciso me vingar. Ela tenta transformar a vida do Rui no inferno. Mas a história dela só decola mesmo quando ela deixa para trás essa situação e decide pegar a vida dela e botar nos trilhos. E foi muito bom ver a transformação da personagem, de deixar mesmo pra lá e seguir a vida dela, não viver em função dos outros. Aí no núcleo da Bibi, a gente tinha o Dedé, que era o filho da Bibi, interpretado pelo João Bravo, um ator muito bom. Ele, pela idade dele, ele já tá muito bem. E é um dos melhores atores mirins agora da Globo, tanto é que ele é chamado para fazer vários trabalhos na Globo, fez Ilha de Ferro, fez vários personagens. E temos a Aurora, interpretada pela Elisângela, que fazia a mãe da Bibi. E a mãe da Bibi foi uma das pessoas que mais sofreram com a transformação dela na novela em Bibi Perigosa. Que a mãe ficava avisando o tempo todo que ela estava passando dos limites, até que chegava um ponto que Bibi não tinha mais como voltar. Ela se tornou a Bibi Perigosa. Ela descobria que depois ela começava a se envolver nas falcatruas do marido, né, para fazer entrega, e descobria que ele era traficante. E aí, por questão de necessidade, que ela estava sem dinheiro, o marido estava preso, ela acaba fazendo as coisas que o marido faziam e entra no mundo do crime. E aí chega um momento que ela está envolvida até o pescoço, ela vai lá falar com o dono do morro, o Sabiá, e aí o Sabiá começa a pedir os serviços dela, e ela se torna Bibi Perigosa. E desde então ela tá na vida do crime, tá no mundo do crime. E tudo que ela faz é no morro. Então essa é a parte da história que tem aquela grande reviravolta, que sai Bibi e entra Bibi Perigosa. Aí nesse núcleo da Bibi Perigosa ainda tinha a Karine, que era amante do Rubinho, que rendeu cenas incríveis com Carla Dias e Juliana Paz. Juliana Paz tentava botar fogo na casa da menina, gente, com a menina trancada dentro. Juliana Paz arrancava mega ré dela, era muito bom esse núcleo. Até que em um momento a Bibi percebeu que ela tinha ido longe demais, ela já estava chegando ao ponto de botar fogo em restaurante para queimar provas, e aí ela acabou sendo presa. Aí no final da novela, Bibi sai da cadeia e reencontra o Caio. Aí a cena é deles conversando, eles se beijam, e ali deu a entender que eles terminaram juntos, que era já o que a gente imaginava. Aí lembra do núcleo de Parazinho que eu falei? Aí nesse núcleo a gente tem a Edinalva e o Abel, que é o Tonico Pereira e Zezé Polessa, que faziam também parte do núcleo de humor da novela. Eles meio que eram contrapontos, um odiava o outro e dava uma disputa boa. Eles ficavam o tempo todo se engalfinhando.
No final eles terminaram juntos. O Tonico Pereira, o Abel, era o pai do Zeca, né? Aquele que era o par da Ritinha, que depois ficou com a Geisa. E era um núcleo também muito divertido de acompanhar, de verdade. Aí nós temos também, qual personagem que eu não falei ainda? Nós temos agora o núcleo da Abigail, que fazia também núcleo com o Nonato, que é o que eu falei que ajudou o Ivan a se descobrir como Ivan. E a Abigail era secretária, ela era muito engraçada, interpretada pela Mariana Xavier, do filme Minha Mãe Uma Peça. E a personagem era muito divertida, porque ela era dona dela mesma, ela não deixava que os outros criticassem o corpo dela e ela se aceitava demais. E é muito legal acompanhar um personagem assim numa novela. Então, gente, Rubinho a gente já falou. Final do Rubinho tomou um tiro na favela, né? Infelizmente, né? Quer dizer, felizmente. A Leila era interpretada pela Lucy Ramos, fazia um triângulo amoroso com o núcleo da Juliana Paz e o Rodrigo Lombardi, o Caio e a Bibi. E ela era o tempo todo trocada pela Bibi. Então esse núcleo também gerava bastante polêmica. Aí no núcleo da Irene, que era a vilã da trama, a gente tinha a Mira, interpretada pela Maria Clara Spinelli, que era responsável por se infiltrar no escritório do Eugênio, que era o amante que era a pessoa que a Irene era amante, né? Ela se infiltrava para dar todas as informações para a Irene. E aí, gente, tem um grande momento que a Joyce descobre que a Irene era amante do Eugênio depois de muito tempo, né, gente? Ela demorou pra descobrir, tinha que ter descoberto antes. Ela descobre, ela vai num restaurante, aí ela encontra a Irene fica debochando dela. Aí numa das cenas mais antológicas da novela, Ritinha vai no banheiro, pega o salto e começa e enfia porrada na Irene, gente. Ela enfia porrada na Irene, né? Tapa pra lá, tapa pra cá, a Irene apanhando. Depois mostra um ângulo bem fechado na cara da Débora, né? Débora Falabella, com a cara toda cortada. E foi a primeira vez que a Joyce, foi uma das primeiras vezes que a Joyce e a Ritinha se apoiaram, porque até então elas não se davam bem. E a novela mostrou que quando é para defender outra mulher, as duas se uniram. Não que seja legal elas enfiarem a porrada na vilã, mas é bom pra gente ver, né, gente? É bem legal. Ela tá com o salto na vilã. Foi muito bom de acompanhar, gente. Foi muito engraçado acompanhar isso tudo, gente. Engraçado demais. O Caio, ele era um advogado e ele fica o tempo todo avisando, né, a Bibi que ele defende o marido da Bibi no início, o Rubinho, quando ele vai pra cadeia. E ele fica o tempo todo avisando a Bibi que ela tá indo pra um caminho que não vai ter volta. Ele sempre avisa. Até que chega um momento que não tem mais como. Ele decide parar de defender a Bibi e o marido e seguir a vida dele. No final ele acaba entregando a Bibi para a polícia, né? Porque e ele também gostava muito da Bibi. Então, quando ele decidiu entregar a Bibi, foi porque ele não viu outra solução. Ele falou: eu preciso entregar a Bibi para poder ter ela de volta em algum momento. Um dos personagens mais carismáticos da novela era o Sabiá, que era o traficante da novela, que ele dava altas festas. Inclusive, um dos encerramentos da novela foi com essa música aqui, gente. Vim aqui na favela pra sentar no grau. E a novela tinha esses encerramentos muito impactantes, sabe? Com essas batidas, com essas músicas diferentes, que tocava cada dia uma música, né? Aí tinha dia que no encerramento da novela eram falas dos personagens, subia os créditos e os créditos eram falas dos personagens pra a cena que congelou, aí tinha os personagens falando assim sobre os créditos, a cena que vai passar no outro dia. Então dava aquela curiosidade mesmo de querer ver a novela no dia seguinte para ver o que vai acontecer. Então a novela ela introduzia esses ganchos de uma maneira incrível. E A Força do Querer foi a novela responsável por reerguer o horário nobre da Globo. O horário nobre da Globo vinha com novelas que davam no máximo 29 pontos.
E tinha umas que davam 27, 28, chegou a dar 25 com Babilônia. E aí chegou a Força do Querer para revolucionar o horário, trazer de volta essas grandes histórias, trazer o grande impacto que esse horário sempre teve. E era uma novela que estava na boca do povo. Você saía na rua, todo mundo falava de A Força do Querer, todo mundo queria saber o final de A Força do Querer. E isso se refletiu na audiência. A novela terminou com média geral de 36 pontos, uma média que a Globo não via no horário nobre há uns 5 anos, então foi uma média muito alta para a novela no horário nobre. E reergueu o horário, porque uniu o público e a crítica. O público gostava e a crítica gostava. Então era um texto de muita qualidade da autora Glória Pérez. A direção também de cenas foi muito feliz com os ângulos, com as escolhas que foram feitas. E a novela teve todo esse grande sucesso, que acabou preparando o terreno para a novela que fez muito sucesso também depois, que foi O Outro Lado do Paraíso. O Outro Lado do Paraíso tinha uma missão mais tranquila, já que a Força do Querer já tinha deixado o horário em alta, então já tinha esse tapete vermelho para O Outro Lado do Paraíso passar, porque a Força do Querer já tinha levantado bastante audiência. Aí, quando o Ivan se descobre Ivan, eles se afastam um pouco do Cláudio, né? Porque ele tá todo nessa situação, tentando conversar sobre. Só que logo depois dessa transição, eles retornam a relação e o Cláudio e o Ivan terminam juntos. Então foi muito legal a novela mostrar que, apesar da Ivana ser trans, ela amava o Cláudio de verdade. E eles acabaram ficando juntos. Foi um final muito legal. Marilda, que era a personagem da Dandara Mariana, era companheira de cena da Isis Valverde, a Ritinha. E as duas rendiam cenas maravilhosas. As cenas das duas eram muito boas. Rendiam umas cenas, gente, olha, eu não tenho palavras para descrever essas personagens. As cenas eram incríveis. Aí tinha bordão nessa novela também, né? A Edinalva, a mãe da Ritinha, também desse núcleo, ela falava muito o pau te acha. E foi um bordão que foi amplamente falado por todo o país. Todo mundo falava isso. Até que teve no final do ano, a Izzy Valverde foi pro especial do Roberto Carlos cantar a música Sereia, que foi feita especialmente para a novela pelo Roberto Carlos, a convite da Glória Pérez, que é a autora da trama. E a Izzy foi lá cantar a música tema da personagem dela. E o Roberto Carlos pegou e falou, o pau te acha. Então foi um bordão que pegou. Não tinha muito tempo que um bordão não pegava assim na novela, como pegou em A Força do Querer. Então, A Força do Querer foi essa novela incrível que trouxe muitas novidades para o horário das 9, trouxe a qualidade de volta, trouxe a audiência de volta, conquistou a crítica e foi uma grande novela que terminou com um grande final, né? Porque uma grande novela merece um grande final. Então, basicamente, essa foi algumas histórias de A Força do Querer. Se eu esqueci alguma coisa, vocês comentem aqui embaixo. Vou deixar meu e-mail aqui, mateusmacedo568lo@gmail.com, para quem quiser mandar qualquer coisa. E se eu esqueci qualquer coisa, responde aqui embaixo. Então você deixa o seu like, compartilhe, comente no vídeo, inscreva-se no canal, gente. Se inscreva no canal aqui embaixo, no botão vermelho escrito inscreva-se. E inscrever-se, né? É inscrever-se, gente, eu errei. E esse foi o vídeo. Valeu, até a próxima. A bruta flor do querer, a bruta flor